Iniciamos então o grupo 3, o grupo das gimnospermas. O que tem de especial então nesse grupo 3 das gimnospermas? Essas plantas são plantas de sementes nuas. Na verdade, são principalmente representados pelos pinheiros, tudo que é tipo, o pinus, o cipreste, a araucária, então nesse caso o cedro, a sequoia, que é uma planta gigantesca, absurdamente grande. Boa parte delas são utilizadas para fazer bonsais, aquelas plantinhas pequenininhas que imitam árvores velhas. O ginkgo, chamado ginkgo biloba, tá? O ginkgo na verdade é uma planta asiática que ela tem utilizações muito além da ornamental, utilizações assim medicinais, então o pessoal consome bastante. Essas plantas todas aqui são plantas quase sempre muito grandes, embora a gente tenha alguns representantes pequenos de plantas mais arbustivas, mas esses são mais raros. A grande maioria das plantas aqui tem porte bem grande. Toda a árvore agora, quando a gente vê, com raiz, caule, folha, tudo isso é na verdade o que a gente classifica como esporófito. Então, nesse caso aqui, a maioria de grande porte significa que se elas têm que levantar a água lá do chão e levar até lá em cima em grandes altitudes, significa que essas plantas têm que ter um sistema de transporte muito bom. Então, é provavelmente o melhor sistema que a gente tem de transportar água. É o melhor sistema condutor de todos os vegetais, deve estar dentro desse grupo aqui. Nesse grupo, então, são plantas vasculares muito especializadas, são muito boas em transportar água. Ainda são metagênicas, assim como briófitas e pteridófitas, que significa alternam a reprodução com a fase gametófito e esporófito. Nós vamos ver isso na reprodução. São heliófilas e não mais umbrófilas. Significa que briófitas e pteridófitas eram plantas que ficavam nas sombras. Agora, como essas plantas são muito altas, é normal que essas plantas elas ultrapassem as outras árvores na altitude, e então o que acaba acontecendo é que elas acabam ficando expostas ao sol. Normalmente quando tem um mato, o mato acaba ficando nessa altura aqui, e essas árvores se sobressaem no meio do mato, então elas gostam do sol. Mesmo que não sejam muito comuns em ambientes muito quentes. São plantas tipicamente de climas mais frios. Então, mas mesmo assim, gostam de sol, pega luz o tempo inteiro. Além disso, a gente tem ainda o gametófito sendo a fase mais pequenininha da duração de vida e o esporófito sendo a parte maior, a mais visível. Ou seja, tudo que a gente vê numa árvore, nesse caso, é o esporófito. Então vejam que de briófita para pteridófita, para gimnospermas, o tamanho do gametófito vai diminuindo e o tamanho do esporófito vai aumentando, em tempo e em importância também. Além disso, são plantas muitas vezes dioicas, que significa que tem macho e fêmea. Tá? Pinheiro, tem pinheiro macho e pinheiro fêmea. Significa que uma só produz estruturas reprodutivas masculinas e a outra só produz estruturas reprodutivas femininas. Fanerógamas. Isso aqui é o contrário do que a gente já deve ter visto e falado, e que a gente falou na parte de briófita e pteridófita, que lá nas duas eram chamadas de criptógamas, ou seja, faziam reprodução de forma discreta, camuflada, pouco perceptível. No caso das gimnospermas, elas são fanerógamas, que significa são plantas que produzem estruturas reprodutivas, ou chamados aqui de cones reprodutivos, ou também chamados estróbilos. É o que dentro das angiospermas é uma flor. Tá? Vai ser uma flor lá nas angiospermas bonitinha, colorida, com textura aqui. Antigamente era chamado de flor isso. Hoje em dia eles consideram que a pinha, que é o que vai aparecer nessas plantas aqui, que é uma espécie de flor, é uma flor feia, sem atrativos, que não tem uma textura agradável, que não tem um cheiro bom. Então eles passaram a chamar de cones reprodutivos ou estróbilos. Então as fanerógamas são plantas que quando reproduzem, elas acabam demonstrando que estão reproduzindo. Elas fazem uma reprodução evidente, aparente. Como elas fazem essa reprodução que está na cara que está acontecendo, elas não fazem isso de forma discreta. Isso é o que se chama fanerógama. Plantas com reprodução aparente ou evidente. Então, são as primeiras plantas espermáfitas da natureza. O que significa espermáfita? Significa que tem semente. A palavra esperma, que nem espermatozoide, significa, nesse caso, semente. Então, são plantas com semente. É a primeira vez que vai ter semente. A semente dessas plantas quase sempre são sementes pequenas. E é o que a gente chama, basicamente, na araucária, que é o que tem no sul do Brasil, de pinhão. Tá? Então, qualquer tipo de pinhão que exista é uma semente dentro desse grupo. Então, faz parte das sementes presentes nas gimnospermas. Além disso, como elas vão formar uma estrutura reprodutiva especializada, que é similar a uma estrutura de flor, nesse caso, são chamadas de sifonógamas porque
dentro do mecanismo de fecundação se forma um tubo que garante a fecundação. É quase como se fosse um pênis lá no reino animal, só que aí chama-se sifão ou tubo polínico. Então, nesse grupo de vegetais, que como vocês podem perceber já é bem mais complexo, bem mais cheio de estruturas, a gente vai ter muito mais órgãos agora. A gente vai ter raiz, para sustentar uma árvore tem que ser uma raiz grande, um caule, que normalmente é um caule ereto, alto e com galhos para os lados que nem sempre são muito longos, mas tem. Folhagens. As folhagens têm uma característica importante. Elas são chamadas de acicofoliadas ou acicofolioladas. O que significa isso? Que boa parte das vezes essas plantas apresentam folhas que têm forma de espinho ou que são meio espinhentas, endurecidas nas pontas. Quem já pegou qualquer folhagem de algum tipo de pinheiro, de cipreste e tal, vai ver que ela é mais endurecida, é mais durinha mesmo. Duas bem importantes que nós temos no sul do Brasil, uma que é do Brasil chamada de Araucária angustifolia, que é aquela que dá o pinhão mesmo, que seria uma árvore desse tipo aqui, e o pinus, que dá uma pinha pequena, o pessoal usa muito para ornamentação. Essas apresentam folhas espinhentas. A pinha em especial, se tu pegar, é cheia de espinhos na volta. O pinheiro, Araucária, as folhas são chamadas de grimpas ou grinfas. As grimpas, na verdade, são todas espinhentas, justamente para ajudar a proteger essa planta de predadores. Então, é bastante normal que essas plantas apresentem esse tipo de característica, tá? Nas folhas. Além disso, o estróbilo, que antigamente era chamado de flor, então caso apareça uma questão falando que pinheiros têm flores, daqui a pouco isso é uma questão que pode ser antiga, tá? Então não é incomum acontecer isso. Mas hoje ela é chamada de estróbilo ou cone reprodutivo. E aí, para nós, popularmente e vulgarmente, a gente chama de pinho. Além disso, a semente, que no caso da araucária, em especial, é o pinhão, que é o mais conhecido de todos, que inclusive é uma semente que é comestível, então riquíssima em nutrientes. Nesse caso, então, todas as gimnospermas, como elas são muito grandes e bastante lenhosas, elas têm muito comumente o uso para a indústria da construção civil, tipo para construir casa, indústria moveleira, eles constroem móveis tipo sofá, constroem mesas, armários e tal, que são feitos de plantas assim. Além disso, são plantas que, para ter um porte maior, elas além de ter um sistema condutor bom, elas têm que ter um sistema de sustentação bom. Significa que elas são muito altas e, por isso, os tecidos vegetais que garantem que ela vai ficar em pé tendem a ser um pouco mais rígidos e resistentes. Então, para elas, isso é bem importante nesse sentido. Então, vamos dar uma olhadinha no sistema de reprodução. Aqui, é óbvio, como a planta é maior e melhor, vamos dizer assim, a reprodução é um pouco mais complexa, ela tem mais partes. Nada de muito assim estranho, mas ela normalmente é um pouquinho mais complexa mesmo. Então, olha aqui, ó. Primeiro, nós temos planta macho e planta fêmea. Então, de algum jeito, nesse caso aqui, a gente vai ter que ter o transporte ou a passagem dos grãos de pólen do macho para a fêmea. Então, o que vai acabar acontecendo é que aqui, ó, deve acontecer um fenômeno chamado polinização. Só que como o pinheiro e todos esses tipos de plantas que eu citei não são plantas assim com flores bonitas, chamativas, vistosas, o que acaba acontecendo é que nenhum bicho é atraído para essa planta. Então, o que acaba acontecendo é que, em geral, quem vai transportar o grão de pólen é o vento. Então, este processo de polinização que utiliza o vento é chamado de anemofilia, que significa distribuir com o vento, tá? Afinidade com o vento. Para isso, um grão de pólen ele deve ser bem seco e bem leve, para o vento carregar com mais facilidade. Então, o grão de pólen normalmente tem até umas abas laterais, tipo umas asinhas, para poder voar mais fácil. Esse é um dos tipos de plantas que, no período da primavera, quando elas estão florindo, vamos dizer assim, e reproduzindo, podem causar rinite alérgica, processos alérgicos por causa da distribuição de pólen pelo vento, né? Então é bastante comum. Então, do macho vai voar até a fêmea. Na prática, a gente difere o sexo dessas plantas pelo seguinte: o macho, lá na ponta dos galhos, apresenta o cone ou estróbilo masculino, que normalmente é bem pequenininho, curvadinho assim, sendo essa estrutura vermelha aqui. Então, todas as partes masculinas de reprodução são infinitamente menores do que as femininas na hora da reprodução das gimnospermas. Nesse caso, as gimnospermas, elas têm então tudo que é masculino, chamado de micro, tá? Então, o estróbilo masculino é chamado microestróbilo. Tudo isso aqui, inclusive a planta inteira, são estruturas diploides do esporófito. A fêmea é a planta que apresenta também um cone, um estróbilo, que é aquela pinha maior que a gente está acostumado a ver.
Então, tudo que se refere à parte feminina, já que é sempre maior, é chamado de mega ou macro, qualquer estrutura do vegetal. Então, no caso do estróbilo, que é a pinha reprodutiva, é chamada de mega estróbilo ou macro estróbilo. Então, dentro do microestróbilo, que é a parte macho, a gente vai ter uma espécie de uma folhinha lenhosa, marronzinha. Essa folhinha é chamada de microesporângio. Ele ainda é 2N. Dentro dele são fabricadas pequenas bolinhas, assim, minúsculas para o nosso olho, chamadas de microesporócitos. Isso também é diploide ainda, são fabricados milhares deles. Aí, cada um desses microesporócitos, que são essas bolinhas aqui, sofre uma meiose e vai gerar os grãos de pólen. Significa meiose reduziu, então o grão de pólen é haploide. Este grão de pólen é o gameta masculino, tá? Lá na parte feminina, então aqui está o grão de pólen que vai ter que voar até a parte feminina. Lá na parte feminina, no mega estróbilo, cada uma daquelas folhinhas que tem na pinha, cada uma daquelas partes lenhosas, tá? Ela é mais ou menos assim, ó, tá? Isso é chamado de mega esporângio. Dentro desse mega esporângio, a gente tem essa partezinha vermelhinha, chamada de óvulo. É dentro do óvulo, não confunda com óvulo de animal, são coisas diferentes. Esse óvulo lá dentro, ele vai ter uma estrutura agora chamada de megaesporócito, que é como se fosse uma bolha. E dentro dessa bolha, nós vamos ter aí sim aquilo que vai dar origem para a estrutura feminina de reprodução. Então vejam que é um monte de peças onde dentro sempre tem alguma coisa. Então, na masculina, o gameta, ou seja, a célula de fecundação, chama-se grão de pólen. Na parte feminina, que está aqui, que é o megaesporângio, eu botei ele aqui, na verdade, quando o grão de pólen chega ali naquela pontinha, ele encosta e começa a crescer o tubo polínico, ou chamado sifão. É como se ele agora fosse encostar lá no óvulo para poder fazer fecundação. Essa parte verdinha que é o grão de pólen com o tubo polínico é o que nós vamos chamar de gametófito masculino. Ou seja, ridiculamente pequeno, microscópico e tem uma durabilidade muito curta. Isso é o gametófito masculino. Aí, aqui dentro daquela parte do óvulo, na parte azul, que é o megaesporócito, a gente vai ter uma meiose que vai gerar aqui em laranja a oosfera. A oosfera, como ela é haploide, significa que dentro do megaesporócito aconteceu uma meiose gerando a oosfera, que é o gameta. Ou seja, agora nós temos gameta masculino e gameta feminino. Então, o tubo polínico, que é essa parte verde na forma de um caninho, tem que encostar no megaesporócito e fecundar a oosfera. Quando acontece esse tipo de processo, essa parte toda aqui que nós vamos ter em azul, que é o megaesporócito, com a oosfera dentro, é o gametófito feminino. Significa, as duas partes do gametófito, que são essa verde e essa azul com a oosfera dentro, são os gametófitos, cada vez menor e mais passageiro, então muito curto. Quando acontece isso aqui, vai acontecer a fecundação lá dentro, então nós vamos juntar o núcleo N, que nós vamos ter dentro do grão de pólen, com o núcleo N da oosfera. Isso vai gerar um filhote 2N. Esse filhote 2N aqui dentro, então, está sofrendo uma fecundação. Então, dessa fecundação, nasce esse cabinho pequenininho que tem aqui no meio. Então, a estrutura inteira em preto, que é o megaesporângio, fecha, dando origem para a semente da planta. Essa semente é o que normalmente a gente vê como a estrutura do pinhão. Para quem já viu pinhão, de pinheiros, de araucária, é isso. Então, aquele filamento que fica bem pelo lado de dentro é o resultado da fecundação do grão de pólen com a oosfera. E aí já é o embrião, já é o 2N. Então, isso aqui, o embrião, quando desenvolver, vai ser a planta nova. Lá no futuro vai ser um pinheiro novo. Essa parte que ficou por fora toda aqui, cuidando da oosfera, ela é uma parte que tem conteúdo genético totalmente haploide, N, um N só. Aí, essa parte se desenvolve e se transforma no endosperma, que é N. O que é esse endosperma primário? O que é esse endosperma? O que é essa reserva? Isso, na verdade, é comida para o embrião poder crescer. Então, quem já viu um pinhão por dentro é aquela parte da polpa branca que normalmente as pessoas comem. Então, nesse caso, o endosperma é rico em amido, que é fonte de energia, e é rico também em gorduras, que são fonte de energia. Então, comer pinhão é altamente engordativo. Nesse caso aqui, essa parte então vai ser o recheio daquela semente, que é o que abastece todo aquele cabinho que tem ali no meio para ele poder crescer. Então, isso é a semente, é o resultado, é o filho dessa planta. Só que a semente, então, vendo, nasce diretamente aqui, no meio da pinha. Como ela não tem nenhum revestimento, nada assim, tipo um fruto por fora,
Isso é o que significa gimnosperma, planta com sementes nuas. A semente cai no chão direto sem estar dentro do fruto. É diferente de uma laranja, por exemplo, que tem sementes lá no seu interior. Então o que acaba acontecendo aqui é que quando essa semente cair em contato com o solo, aquela parte que é o endosperma, que aqui está representado em vermelho, vai começar a germinar, e à medida que começa a germinar, o que nasce é esse caminho verde. Ele sai para fora, forma as primeiras folhinhas, sai para fora, forma a primeira raizinha. Então, o que sai primeiro? As folhas ou a raiz? Primeiro sai a raiz. Por quê? Porque a raiz tem que buscar o chão, buscar água e nutrientes para que essa planta possa crescer de uma vez. Então, primeiro a raiz, nesse caso chamada de radícula, e depois as folhagens, tá? Chamados de folíolos. Então, quando acontece isso, a pequena raiz vai para o chão e as folhinhas já vão procurar luz solar para começar a fazer fotossíntese. Enquanto a planta está fazendo isso aqui, ela está comendo essa parte vermelha. Por isso que o endosperma, que é o reservatório de comida, ele é muito importante para dentro de uma semente. É o que vai garantir para uma planta que ela tem como crescer antes de encostar a raiz no chão. Então é o que faz ela germinar. Quem já viu aquele experimento de botar o feijãozinho ou o milho dentro do algodão para fazer ele germinar no potinho? É exatamente isso que está acontecendo. Consome e gasta as reservas de endosperma. Quando acontece isso aqui, a planta começa a crescer. Então essa parte verde e essa parte laranja, que são as partes que estão saindo de dentro da semente, vão sair dali e isso já vai ser a nova planta, que já vai ter sexo definido, ou sexo masculino ou sexo feminino. Quando acontece isso, então a definição de sexo foi feita ainda lá no processo de fecundação. Então, quando essa plantinha terminar de gastar o endosperma, que é o recheio vermelho, ou a comida que tem para crescer lá dentro da semente, a semente ela é completamente consumida, gasta, e nesse momento, enquanto a planta não está vivendo de fazer fotossíntese, ela é considerada como um indivíduo, aqui nessa fase, heterotrófico. Ou seja, ela está comendo e não está fabricando seu próprio alimento. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que durante a fase de germinação em especial, a gente vai ter uma planta gastando comida até que ela possa fabricar o próprio alimento. No momento que ela termina de crescer, enfiar as raízes no solo, ela volta a ser um indivíduo autotrófico e reinicia todo o ciclo. Certo? Então, bastante cuidado com essas etapas, em especial esse pedaço aqui, que é a formação, então, dos gametófitos masculino e feminino, e o resto, que é toda a parte, então, chamada de esporófito. Vejam que o esporófito é bem maior e mais abundante, e o gametófito aqui, bem menor e bem mais simples. Isso é uma das principais características das gimnospermas.